seguimos, então, com a pergunta que será feita pela PG. Chamo a Bruna Garcia, que está aqui com a gente para fazer essa pergunta, e quem responderá inicialmente será o professor Mário Saad. Bruna, por favor. Boa noite a todas e todos. Agradeço aí a disponibilidade dos candidatos. Eu sou a Bruna, sou coordenadora geral da APG, e a nossa pergunta é sobre as ações afirmativas na pós-graduação. Desde os anos 2000, nós vivenciamos no Brasil um avanço de políticas públicas como reconhecimento do racismo estrutural na sociedade, tendo o movimento negro como protagonista de diversas conquistas, como, por exemplo, os avanços através da lei de cotas para cargos públicos e acesso ao ensino superior, considerando, então, como estratégico a educação para a superação da discriminação e exclusão social. Na Unicamp, houve um avanço tímido com a bonificação para estudantes PPI no vestibular, porém não suficiente. Por isso, de 2012 a 2016, se inicia um outro movimento que questiona esse formato de inclusão e, através de uma greve e ocupação da reitoria, conquista as cotas para o vestibular. Em 2015, se inicia um debate no IFISH, sendo o primeiro instituto que implementa as cotas na pós-graduação, que depois desponta na FE, IE, IEL e IA, tendo ativamente de novo o protagonismo do movimento negro estudantil para mais um avanço na democratização e inclusão no ensino superior. Recentemente, tivemos a implementação de cotas trans em um programa no IFISH e outro no IA, sendo uma pauta que precisa ser mais amplamente discutida e incentivada. Bruna, faça a sua pergunta. Em 2020, a APG cria o GT de cotas na pós e faz um estudo sobre a análise dos programas com cotas, levando essa pauta para a CCPG. E, além disso, a própria avaliação institucional da Unicamp aponta a necessidade de maior diversificação na pós-graduação. Por isso, a APG pergunta: qual a importância a reitoria dará para as ações afirmativas na Unicamp como política estrutural em todos os setores da universidade? Como ampliará o diálogo através da PRPG para os demais programas de pós-graduação que ainda não possuem ações afirmativas para o acesso de estudantes negros, indígenas, com deficiência, pessoas trans e diversidade de gênero? Obrigada. Obrigado pela questão, Bruna. Eu considero esse ponto outro ponto essencial do debate, porque, sem dúvida nenhuma, a questão das cotas mudou radicalmente o acesso das pessoas à universidade. Como eu disse na primeira questão, é um dos fatores que vai nos ajudar a fazer mobilidade social. Então, não é apenas a diversidade que nós vamos atender, ou resgate histórico, ou qualquer outra questão nesse sentido. Nós vamos ajudar a diminuir as diferenças sociais que existem no país. Nada melhor do que colocar pessoas na universidade de diferentes classes sociais, principalmente os menos favorecidos, para que a gente possa, com isso, fazer mobilidade social. Esse ponto é extremamente relevante. E nós vamos continuar investindo nisso. Eu acho que a Unicamp avançou nos 2 últimos anos nisso bastante. Vamos continuar investindo nisso. Esse é um ponto central que nós vamos, aí sim, passar a estimular na pós-graduação. Só tomar um cuidado, porque a pós-graduação ela é heterogênea, ela não é uma coisa como a graduação, que é homogênea. Não, a pós-graduação você tem diferentes qualidades de pós-graduação, com diferentes números de docentes, que são avaliadas pela CAPES e que têm diferentes números de bolsas. Então, é preciso levar isso em conta. E aí, eu entendo que nós precisamos ter a compreensão e a reitoria, no nosso caso, fará um estímulo para que as pós-graduações mais qualificadas, com maior número de bolsa, implementem cotas. Queremos que isso aconteça e vamos estimular que isso comece com as pós-graduações de melhor nível. Assim, elas não vão sofrer nenhum processo, porque elas vão ter essa importância, continuar sendo uma pós-graduação de qualidade e poder receber essas pessoas. Nem todas as pós-graduações têm bolsas suficientes para receber essas pessoas. É importante destacar o papel da Unicamp na pós-nacional. Se a gente fizer isso, eu acho que nós vamos dar um exemplo de ser novamente protagonistas.
Eu acho que nós temos aqui na universidade CEPIDs, INCTs, vários cursos nota 7 que poderiam nos ajudar bastante implementando cotas e ajudando a melhorar esse processo de inserção social dessas pessoas e certamente melhorando a mobilidade social e, quem sabe, num futuro muito breve, também fazermos concursos para professores com cota e certamente, só para alongar mais um pouquinho aqui, nós pretendemos, nessa nossa gestão, fazer concursos para funcionários com cota, porque nós achamos que a universidade está madura para isso também. Muito obrigado. Professor Tom Zé, é sua hora. Bruna, obrigado pela pergunta. Eu queria contar um pouco da minha história associada ao tema, antes de responder. Eu me envolvi na defesa das cotas enquanto era diretor da faculdade, na gestão anterior da reitoria, acompanhei o movimento, né, que levou às cotas, o movimento estudantil que foi importante para essa conquista, acompanhei as audiências públicas e me posicionei completamente favorável à adoção das cotas e participei também das comissões de averiguação do ano passado, no início do ano, quando teve a primeira checagem da ação das políticas afirmativas na graduação. Então, eu sou favorável às políticas afirmativas na universidade. Acho que o grande desafio nosso nesse momento é a questão da permanência. Eu acho, no entanto, que a gente tem que levar, na viabilização dessa política, a gente tem que levar o conjunto e a maioria da nossa comunidade nesse movimento. E aí existe uma diferença que não é secundária entre a pós-graduação e a graduação. Na minha faculdade, nós temos 5 programas de pós-graduação e cada um dos programas tem critérios de admissão diferenciados. Então, o que eu acho que é importante nesse momento, como primeira medida, é a gente levantar, e se esse GT de cotas vocês já montaram, talvez a gente devesse ampliar, fazer um GT maior, fazer um levantamento de qual é a situação na pós-graduação em termos de participação de pretos, pardos e indígenas no conjunto da universidade. Então, a gente precisa tirar uma figura da situação da universidade. E a gente precisa garantir uma discussão no conjunto do corpo docente sobre isso. A pós-graduação tem uma outra característica, que ela envolve uma relação muito pessoal entre orientador e orientado, né? E isso cria particularidades em todos os sistemas de entrada na pós. Nós, exceto alguns poucos casos, a gente não tem um exame avaliatório geral na pós-graduação, pelo menos nos casos em que eu conheço mais de perto. Então, eu acho que esse cuidado é necessário para a gente exercer um papel de convencimento, né? Uma universidade, ela se constrói a partir de práticas democráticas. As práticas democráticas, elas têm que envolver o conjunto da comunidade na discussão, e, nesse caso, inclusive pela relevância que tem o papel da docência no ensino de pós-graduação, nós temos que fazer esse papel de convencimento junto aos docentes das várias unidades. As experiências já iniciadas são muito positivas, porque elas devem permitir a gente tirar conclusões que possam afetar as outras unidades. Mas a minha sugestão nesse momento seria que a gente desse início, continuidade a essa discussão. Ótimo. Obrigada. Em seguida, o professor Sérgio. Obrigado, Bruna, pela pergunta, uma pergunta frequente, né, que a gente tem ouvido, uma questão frequente, que remete ao assunto das ações afirmativas. A Unicamp ela teve vários momentos de avanço em ações afirmativas, desde lá de trás, né, da inclusão do PAAS, depois com o Profis, e agora, recentemente, com a criação da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, com várias comissões, essas comissões, todas elas voltadas em maior ou menor medida para ações afirmativas na universidade. E isso é uma tendência global. Isso você encontra em todas as grandes universidades. Que você entrar no site hoje, agora, de uma grande universidade no mundo, uma universidade famosa que seja, você vai encontrar indicadores de ações afirmativas, por 2 razões. A primeira é porque este papel de inclusão, esse papel de justiça social, a universidade também pode e deve cumprir.
A segunda razão é porque essa diversidade que decorre das ações afirmativas é uma diversidade importante na produção de conhecimento, no ensino, nas atividades de extensão, no engajamento com a sociedade. Então, o avanço que houve na universidade nesses últimos anos é um avanço digno de nota. A Unicamp hoje lidera esse assunto, entre outras universidades, e o assunto agora das cotas na pós-graduação é um assunto que entra exatamente nesse mesmo conceito. E é um conceito que pode e deve ser aplicado. Apesar da independência que a gente sabe dos programas de pós-graduação, né, de que cada um tem suas regras, etc., é possível, sim, que a universidade, a reitoria, dê orientações nesse sentido, estimule o debate, estimule que as unidades, os seus programas, incluam cotas e incluam outras ações afirmativas, porque não é apenas cotas, na pós-graduação. Nós escrevemos isso no nosso programa. Nosso programa contém exatamente essa diretriz e esse é um desejo, pelas razões que eu já disse. Primeiro, em razão da inclusão, e segundo, que vem junto com isso, pela razão da riqueza que a diversidade traz para a pesquisa, para o ensino, para os temas que são desenvolvidos dentro da universidade. E não é por outra razão que a gente encontra isso numa série de universidades aí, mundo afora. Mais do que isso, essas ações afirmativas têm que vir associadas com instrumentos de permanência também. Estudos recentes têm mostrado que ter bolsa, por exemplo, é essencial na pós-graduação para que o aluno tenha qualidade na sua tese, na sua dissertação, na produção de conhecimento científico, no engajamento que ele pode ter com a sociedade. Então, essas duas coisas têm que vir juntos e elas estão colocadas no nosso programa. Muito obrigado pela tua pergunta.